Olá, turminhas do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim, hein? Que vocês estejam bem, com saúde e animados para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Denisa Braga, quero dar para vocês todas as minhas boas-vindas para esse momento muito legal, que é a nossa aula de língua portuguesa. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá, que a gente tem muita coisa para fazer e para aprender hoje, tá bom? Como eu e você já sabemos, dia de sexta-feira é dia de retomada dos conteúdos da semana. E nesta semana nós estudamos sobre o gênero reportagem, também sobre concordância nominal e o uso das letrinhas X e CH. Então nós vamos agora iniciar essa aventura de descobertas e você vem comigo. Começando com aquele momento especial que é a hora da leitura. Eu trouxe para vocês uma história bem interessante de Stephen Michael King. Essa história, gente, é de um autor que não é brasileiro e é traduzida para a nossa língua, tá bom? E o título da nossa história é O Homem que Amava Caixas. Eu quero que você preste bastante atenção e leia comigo aí na tela. Combinado? Então vamos começar? O Homem que Amava Caixas. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. Claro, né? Porque o avião era de caixa de papelão, caixa, então a água vai destruir o material, né? As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam. E nessas caixas eles brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada preocupava o homem, porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor um pelo outro. E você, tem dificuldade de expressar seus sentimentos, suas emoções para as pessoas que você gosta? Esse papai, ele tinha dificuldade de dizer para o filho que o amava. E ele encontrou uma forma. Que forma? Dando para o filho aquilo que ele mais gostava, que eram as caixas. Então, gente, às vezes um gesto vale mais do que 1000 palavras, não é? Aquela pessoa que cuida de você, que trabalha para que você tenha o melhor possível aí na sua casa, é um jeito que ela está tendo, tá fazendo de dizer para você que a ama. Então, vamos expressar nossos sentimentos também, né? Não vamos ficar só nos gestos, podemos também falar, dizer eu te amo para as pessoas que estão ao nosso redor. E essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Então, pessoal, objetivos da aula de hoje, nós temos alguns objetivos, eu quero que você preste bastante atenção. Estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Localizar informações explícitas, literalmente, ou por meio de paráfrase e os trechos que as comprovem. Flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os artigos, adjetivos e numerais em concordância com substantivos. Grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema e grafema contextuais. Aquelas palavrinhas escritas com X e CH. Então, vamos começar agora lembrando do nosso gênero textual da semana, que é reportagem. Eu e você já vimos muitas reportagens durante essa semana, vimos várias atividades, não é verdade? E agora a gente vai dar continuidade retomando esse conteúdo, que é esse gênero textual bem interessante.
Para isso, eu trouxe para você algumas notas sobre esse gênero textual. Um resumo de características, estrutura, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o gênero reportagem. Então, vamos lá? Olha só, pessoal. A reportagem é um texto narrativo, descritivo e informativo, tá bom? A reportagem também pode trazer a opinião do autor, ao contrário da notícia, porque a notícia, ela noticia apenas os fatos. Já na reportagem, abre um espaço para a opinião do autor. A reportagem possui textos geralmente mais longos que a notícia, porque ela possui mais fundamentação, possui às vezes a fala de um especialista ou de alguém que está vivendo uma situação que é o tema da reportagem. Além disso, a reportagem também pode apresentar gráficos, estatísticas, todas essas pesquisas que vão embasar o assunto que está sendo abordado no texto. A reportagem é publicada nos meios de comunicação, como, por exemplo, a televisão, o rádio, jornal, revista e as redes sociais, e também lá na internet, né, nos sites, blogs, enfim. A linguagem da reportagem é uma linguagem formal, clara e dinâmica. É sempre interessante que dentro da reportagem também a linguagem vai se adequar ao tipo de público que está aí buscando esses temas da reportagem. Por exemplo, a linguagem para o público infantil pode ser um pouco diferenciada para o público, por exemplo, como uma organização dos médicos ou outro tipo de profissional. Apresenta temas sociais, econômicos e políticos. E agora nós vamos relembrar a estrutura da reportagem. Vocês sabem que todos os gêneros textuais, eles possuem uma estrutura para a organização do texto, não é? E a reportagem também tem essa estrutura. E aqui eu trouxe para vocês um resuminho básico sobre essa estrutura. A reportagem começa com o título, que é também chamada de manchete, que é aquela frase que fica com letras destacadas, que é exatamente colocada dessa forma para chamar a atenção do leitor. Além do título, nós temos o subtítulo, que acompanha o título, em letras menores, dando uma extensão do assunto que vai ser tratado dentro da reportagem. Nós temos também uma parte muito importante, que é chamada de lead. O que é o lead? Bom, na maioria das vezes, o lead ele é aquele primeiro parágrafo do texto, onde vai ser feito um resumo de tudo que vai ser falado dentro da reportagem. Nós temos o corpo de texto, que é a reportagem em si, com tudo que vai ser tratado ali. E também nós podemos ver que dentro desse corpo de texto pode ser anexado, como já falei anteriormente, gráficos, estatísticas e também até imagens, né? Fotografias ou desenhos. Também a reportagem ela acompanha autor e data. Sempre quando nós vimos uma reportagem, geralmente o nome do autor, ou seja, aquele que produziu a reportagem, vai estar bem no início do texto ou lá no final. E agora nós vamos observar essa imagem, gente. Essa imagem vai trazer para nós uma pista sobre a reportagem que nós vamos ler hoje, nós juntos, tá bom? E aí, o que você vê nessa imagem? Bom, tem várias pessoas, não é verdade? E essas pessoas, elas são crianças? Elas são adultas? São jovens? E aí, o que você acha? Qual será a idade dessas pessoas? Será que são crianças? Não são, não é verdade? Mas elas são pessoas adultas já? O que você acha? Bom, nós vamos já descobrir com o título do nosso texto. Vamos lá? Por que a adolescência é uma fase tão difícil? Esse é o título da nossa reportagem que nós vamos ler hoje. E o subtítulo está aqui trazendo para nós, inclusive, uma resposta para o próprio título. Olha só. Você não é mais criança e ainda não é adulto. Ou seja, a adolescência é uma fase que fica entre duas fases diferentes, que é a infância e também a vida adulta. A reportagem é de Geisa Martins, conforme está escrito aqui. Vamos começar a leitura? Porque é uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais.
Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10 e termina aos 20 anos. Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal que aconteçam conflitos internos e externos. Segundo a psiquiatra e psicanalista Helena Maceu de Castro, a sensação de dificuldade não pode ser considerada como regra, pois cada indivíduo tem uma experiência única de vida. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais e filhos é a base do amor próprio, da autoestima, afirma. Além disso, vale lembrar que pessoas de classes sociais mais baixas podem ter problemas de adulto nessa fase, que se sobrepõem às questões da adolescência. A mente. O período de indefinição entre criança e adulto gera alguns enfrentamentos psicológicos, como a perda da proteção dos pais, a necessidade de desenvolvimento da autonomia e a construção de uma identidade. Tudo isso acarreta novas emoções, percepções e reflexões. Os pais. Os progenitores perdem a característica de benfeitores e viram educadores, fontes de ordens, tarefas e exigências. Essa transformação pode ser encarada com contrariedade pelo filho, que no fundo gostaria de continuar sendo mimado. O adolescente também passa a enxergar as imperfeições dos pais, antes vistos como heróis. Daí pode surgir certa decepção. O comportamento. Com a capacidade de raciocínio mais desenvolvido, o adolescente ganha novas responsabilidades e papéis, tornando-se um novo ser social. Em casa, a hora de lazer pode se transformar em tarefas adultas, como cuidar do irmão. Na escola, é preciso escolher sua futura carreira. Na sociedade, há de se conquistar um emprego. E o texto, nossa reportagem, ela ainda continua, mas nós vamos ficar por aqui e vamos ver algumas questões sobre essa reportagem. Vamos lá? Olha só, pessoal. O texto afirma que a adolescência marca a transição entre duas fases distintas. Quais são estas fases? Aqui eu trouxe para você um trecho da nossa reportagem para você identificar quais são as duas fases distintas, que ficam aí, uma antes da adolescência e outra depois. Gente, essa pergunta tá muito fácil, mas eu quero que você leia esse trecho e encontre a resposta aí. Eu vou te dar um tempinho para você ler, analisar com cuidado e daqui a pouco a gente vem para comentar essa questão. Vamos lá? Então, pessoal, já conseguiram fazer a leitura, já conseguiram identificar aí quais são, aliás, as fases que marcam aí a transição, que a adolescência é essa fase que marca a transição entre duas fases distintas do ser humano? Vamos para a nossa resposta, vamos lá? Olha só. Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta. Então, quais são as fases distintas que estão aí antes e depois da adolescência? São infância e idade adulta, conforme está escrito aqui no trecho da reportagem. Parabéns para você que leu, conseguiu encontrar. Se você não conseguiu encontrar, tenha calma. A gente vai continuar fazendo atividades, tá bom? Então, vamos continuar. Olha só. De acordo com a opinião da especialista, o que pode tornar a fase da adolescência mais leve? Nesse trecho, nós temos alguns relatos da psiquiatra e psicanalista Helena Maceu de Castro.
Então, de acordo com a opinião dela, o que pode tornar a fase da adolescência mais leve? Eu tenho aqui algumas alternativas. Letra A. As brigas dentro de casa podem tornar a fase da adolescência mais leve? Será? Letra B. O diálogo dentro da família? Letra C. Os problemas próprios desta fase? Ou letra D. O diálogo, intimidade, carinho e confiança na família. Você vai fazer a leitura desse trecho da reportagem e identificar, na opinião da especialista, o que pode tornar a fase da adolescência mais leve. Vou te dar alguns segundinhos para você ler e aí escolher sua alternativa correta. E daqui a pouco a gente vai fazer a nossa correção, tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal? Dadas as nossas alternativas, o trecho que você tem aí disponível para fazer a leitura, o que pode tornar a fase da adolescência mais leve, segundo a especialista da nossa reportagem? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Bom, o que pode tornar a fase da adolescência mais leve, segundo a especialista, é o diálogo, a intimidade, o carinho e a confiança na família. Aqui no nosso texto, nós temos aqui exatamente esse trecho destacado, olha só. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais e filhos é a base do amor próprio e da autoestima. Ok? Então, vamos continuar? Temos mais um trechinho para que eu e você possamos pensar direitinho para que a gente possa responder. Releia o trecho a seguir e responda por que os pais não são vistos como heróis na fase da adolescência. De acordo com esse trecho da reportagem, você vai procurar a resposta para essa pergunta. Por que os pais não são vistos como heróis na fase da adolescência? Claro que a gente não pode generalizar, né? Podem ter sim exceções. Tem adolescentes que acham mesmo que os pais são os heróis, né? Mas leia aí esse trecho, tente encontrar a resposta. Eu vou te dar um tempinho para que você veja aí qual é a sua resposta. Vai lá. E aí, gente? Já conseguiram fazer a leitura do nosso trecho? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Olha só, nós temos algumas alternativas para te ajudar. Por que os pais não são vistos como heróis na fase da adolescência, de acordo com a reportagem? Letra A. Porque eles se tornam educadores. B. Porque eles são fontes de ordens, tarefas e exigências. C. Porque o adolescente passa a enxergar as imperfeições dos pais. Ou D. Porque, no fundo, o adolescente gostaria de continuar sendo mimado. Que alternativa você escolhe? 2 segundinhos para você fazer sua escolha e já a gente vem com a resposta. Então, gente, vamos aqui para a nossa correção dessa questão. Por que os pais não são vistos como heróis na fase da adolescência? Bom, de acordo com o texto, os pais, antes vistos como heróis na adolescência, passam a ser mais vistos dessa forma porque o adolescente passa a enxergar as imperfeições dos pais e, por isso, eles não são mais vistos como heróis. Olha só, hein? É muito importante que o respeito seja sempre algo dentro do seu coração, dentro das suas atitudes com relação aos seus pais, aos seus responsáveis, independente da fase que você esteja vivendo, não é? Então, vamos lá continuar agora e nós vamos fazer o seguinte, gente, olha só, trouxe para vocês aqui a parte da nossa reportagem, né? Que fala exatamente a resposta. Olha só, o adolescente também passa a enxergar as imperfeições dos pais antes vistos como heróis.
Daí pode surgir certa decepção. Então, vamos seguir agora para falar sobre concordância nominal, gente. Concordância nominal é uma dos conteúdos mais interessantes e mais necessários no nosso dia a dia, sabia? Para a gente conversar com alguém, às vezes para a gente escrever uma redação, ou às vezes até colocar aquela mensagem lá no WhatsApp para a professora, para o papai, para a mamãe. É muito importante que a gente tenha esse domínio da concordância nominal. E eu trouxe para vocês hoje uma charge, né, bem humorística, e olha só o que está falando. Um amigo encontra com outro e o nome dessa pessoa com quem esse amigo está falando é Osmar. O nome dele é Osmar. E olha o que ele diz. Veja se você compreende o raciocínio dele. Seu nome não é um nome, Osmar. É um erro de concordância. Será que é, gente? Acho que não, não é? Então vamos aqui tentar entender o que esse coleguinha, o que esse amigo falou para o outro. Vamos lá? Vamos refletir um pouco sobre essa charge? Vamos lá? Osmar. Osmar é um substantivo próprio, é um nome de pessoa, não é verdade? Só que quando o amigo do Osmar se referiu ao nome dele, ele meio que dividiu esse nome em duas palavrinhas diferentes. Que palavrinhas foram essas? Olha só. A primeira palavra, a palavra os, que é o artigo definido masculino no plural. E a segunda palavra é a palavra mar, que é um substantivo masculino que está no singular. Então, ele fez essa brincadeira, né, com a palavra, com o nome do amigo dele, e ele disse: seu nome é um erro de concordância. Porque no caso, gente, vocês sabem que todas as palavrinhas que acompanham o substantivo precisam concordar com o substantivo. Como, por exemplo, aqui ele dividiu a palavrinha Osmar, que é um nome de uma pessoa, e dividiu em duas palavras. Os, que é artigo, né? Artigo definido no plural, e mar, que é um substantivo que está no singular. Ou seja, aqui na ideia dele, o nome do amigo dele deveria ser Omar e não Osmar. Por quê? A palavrinha mar, que é o substantivo, está no singular. Portanto, as palavras que acompanham o substantivo também têm que estar no singular. Isso é concordância nominal. Mas lembrando que aqui é só uma charge humorística, uma brincadeira, um jogo de palavras, tá bom? Então, vamos aqui continuar, olha só. Para concordar com o substantivo mar, o artigo precisa estar no gênero masculino, que é o mesmo gênero da palavra do substantivo mar, e no singular, que é como está escrita a palavrinha mar, no singular. Ok, gente? O mar, que seria a expressão aí utilizada pelo amigo, fazendo aí a brincadeira com o colega, né? Agora eu trouxe para vocês uma atividade bem interessante, olha só. Eu trouxe para vocês 4 sentenças. Em cada uma delas você tem um substantivo. E aí tem substantivo no gênero masculino, no plural, no singular, tem também no gênero feminino. E você vai fazer o quê? Você vai preencher essas sentenças com as palavras que estão aqui do lado. Tá vendo essas palavrinhas nos quadros amarelos? Então, cada palavrinha dessa pertence a uma dessas lacunas aí. Só que todas elas têm que concordar com o substantivo correspondente. Vamos para o primeiro substantivo? Olha só. O primeiro substantivo é o substantivo cavalos, não é? E o substantivo cavalos está no masculino e no plural. Para isso, você vai encontrar aí rapidinho as palavrinhas que também estão no substantivo, aliás, que também estão no gênero masculino e no plural. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Olha só, 2 segundinhos para você tentar encontrar. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos ver como é que fica, então, essa sentença preenchida? Vamos lá? Palavrinhas que estão também no masculino e no plural, essas palavrinhas aí dos quadrinhos amarelos. Vamos lá? Primeira palavrinha é o artigo, os, artigo que está no masculino e também no plural, né? Temos também a palavrinha ruivos, que é um adjetivo. E também temos a palavra adestrados, que é outro adjetivo. E aí, como é que fica a nossa sentença? Vamos aí fazer o preenchimento? Olha como é que fica.
os cavalos ruivos adestrados. Todas as palavrinhas que acompanham o substantivo estão concordando com ele. O próximo substantivo é coração, que está no gênero masculino e no singular. Agora você tem que encontrar as palavrinhas que estão no gênero masculino e no singular dentro dos quadrinhos amarelos. 2 segundinhos para você pensar e encontrar rapidinho. Vamos lá? E aí, gente, já conseguiram encontrar alguma palavrinha? Pois vamos encontrar juntos, vamos lá? Olha só, substantivo masculino que também está no singular, né? Temos o artigo definido masculino no singular, ó. Temos a palavrinha velho, que é um adjetivo. E temos também a palavrinha apaixonado. Como é que fica a nossa sentença? O velho coração apaixonado. Temos outra sentença aqui e o substantivo da vez é o substantivo boneca, que está no gênero feminino e no singular. Agora ficou mais fácil, né? Faltam poucas palavras. Quero que você encontre as palavrinhas que estão também no gênero feminino e no singular. Vamos lá? 2 segundinhos para você. Então, pessoal, vamos aqui encontrar juntos aqui na tela? Vamos lá? Queremos palavrinhas que estão no gênero feminino e no singular. Temos a palavrinha, o artigo a, temos o pronome minha e temos também o adjetivo antiga. Como é que vai ficar a nossa sentença? A minha boneca antiga. Terminando, nós temos o próximo substantivo, flores, que está no gênero feminino e no plural. E essa aqui ficou bem mais fácil, né? Porque só faltaram essas palavrinhas. Olha só, temos o artigo as, a palavrinha duas e a palavrinha azuladas. Duas é uma palavra que pertence à classe gramatical do numeral, tá bom? Indica numeração. Então, como é que vai ficar a nossa sentença, gente? As duas flores azuladas. Parabéns para você que acertou. Agora nós temos uma atividade bem interessante. Completar as palavras abaixo com X ou CH. Temos as palavras chiclete, chapéu, abacaxi, cachorro, chave, lixeira, xícara e mochila. 2 segundinhos aí para você observar, conversar com alguém, pesquisar no dicionário, na internet, porque já a gente vai preencher juntinhos, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, gente, junto comigo aqui, para a gente observar como é que são escritas essas palavrinhas. Com X ou com CH? É a hora da verdade, né? Chiclete com CH, chapéu com CH, abacaxi com a letra X, cachorro com CH, chave com CH, lixeira com X, xícara com X e mochila com CH. Pessoal, essa foi a nossa primeira parte, nosso primeiro momento da nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. E qualquer dúvida, falem com o professor de vocês, tá bom? A gente se vê depois. Tchau, tchau!